Lei Orgânica do Município de Tanguá, artigo 99. Os crimes que o prefeito municipal praticar no exercício do mandato ou decorrência dele, por infrações penais comuns ou por crimes de responsabilidade, serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado por infrações político-administrativas perante a Câmara dos Vereadores. A Câmara de Vereadores, tornando conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa constituir infração penal comum ou crime de responsabilidade, nomeará a comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos, que, no prazo de 30 dias, deverão ser apreciados pelo plenário. Se o plenário, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, admitir a acusação, determinar-se-á o envio do apurado à Procuradoria-Geral da Justiça do Estado para providências, se não, determinará o arquivamento, publicando-se as conclusões de ambas as decisões. Recebida a denúncia contra o prefeito pelo Tribunal de Justiça do Estado, a Câmara decidirá sobre designação de procurador para assistente de acusação. Artigo 100. O prefeito ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Tribunal de Justiça do Estado. Nas infrações político-administrativas, recebida a denúncia pela Câmara dos Vereadores. Parágrafo único. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará a suspensão do prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Artigo 101. Será declarado vago pela Câmara dos Vereadores o cargo de prefeito quando ocorrer falecimento, renúncia, condenação por crime funcional ou eleitoral. Deixar de tomar posse sem motivo justo, aceito pela Câmara dos Vereadores, dentro do prazo de 10 dias, tiver perdido o mandato por infringência às normas do artigo 94 e 98 desta lei orgânica, perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Seção 4. Dos auxiliares diretos do prefeito. Artigo 102. São auxiliares direto do prefeito, o secretário municipal e equivalentes, os diretores de órgão da administração pública direta e cargos equivalentes. 3. Os presidentes, diretores de funções instituídas ou mantidas pelo município. Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e demissão por parte do prefeito. Artigo 103. A lei municipal estabelecerá as atribuições auxiliares diretos do prefeito, definindo-lhe competência, deveres e responsabilidades. Artigo 104. A lei municipal de iniciativa do prefeito poderá criar regiões administrativas. Aos administradores regionais, como delegados de poder executivo, compete cumprir e fazer cumprir as leis, resoluções, regulamentos e, mediante expedidas pelo prefeito e os atos da Câmara e por ele aprovados. Atender às reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito quando se tratar de matéria estranha às atribuições ou quando for o caso. Indicar ao prefeito as providências necessárias às regiões administrativas, fiscalizar os serviços que lhe são afetos, prestar conta ao prefeito mensalmente quando lhe forem solicitadas, prestar informações que lhe forem solicitadas pelo prefeito municipal ou pela Câmara de Vereadores. O administrador regional, em caso de licença ou impedimento, será substituído por pessoa de livre escolha do prefeito. Artigo 105. São condições essenciais para investidura nos cargos de secretário, diretor
ou presidente ser brasileiro, estar no exercício dos direitos políticos, ser maior de 21 anos, ter reconhecida a probidade moral e competência funcional. Parágrafo único. Os cargos em comissão serão preenchidos preferencialmente pelos funcionários pertencentes aos quadros de municipalidade. Artigo 106. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários, diretores ou presidente subscrever atos, regulamentos referentes aos seus órgãos, expedir instruções para a boa execução da lei, decretos e regulamentos, apresentar ao prefeito o relatório anual dos serviços prestados por suas secretárias, apresentar ao prefeito o relatório os serviços prestados por suas secretarias ou órgãos. 5. Comparecer à Câmara Municipal sempre convocados pela mesa ou comissão para prestação de esclarecimentos oficiais. Os decretos, atos, regulamentos referentes aos serviços autônomos ou da autarquia serão referidos pelos secretários ou diretor de administração. A infringência do inciso 4 deste artigo sem justificação importa em crime de responsabilidade no termo da lei federal. Artigo 107. Os secretários, presidente e diretores são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem e ordenarem ou praticarem. Artigo 108. Os auxiliares do prefeito apresentarão declaração de bens, rendimento no ato da posse, anualmente e no término do exercício cargo, para que vai ali constar os arquivos da prefeitura. Artigo 109. Os auxiliares do prefeito apresentarão declaração de bens, rendimento no ato de posse, anualmente no término do exercício cargo, que constará dos arquivos da prefeitura, ficando sujeito às penalidades legais e caso do dolo. Capítulo 4 da estrutura administrativa. Artigo 109. A administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da prefeitura e da entidade dotadas de personalidade jurídica própria. Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura administrativa da prefeitura se organizam e coordenam atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. As entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração indireta do município se classificam em autarquias, serviços autônomos criados por lei, por personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas. A empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e capital exclusivo do município, criado por lei para a exploração de atividades econômicas que o governo municipal seja levado a exercer por força e contingência administrativa, podendo revestir-se de qualquer forma admitidas em direito. Sociedade de economia mista é a entidade de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei, para exploração de atividades econômicas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto
em sua maioria, o município ou entidade da administração indireta. A função pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude da autorização legislativa para desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerado pelos seus respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos do município e outras fontes. A entidade, trata-se do inciso 4 deste artigo, adquire a personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública e de sua constituição no registro civil de pessoas jurídicas, não lhe sendo aplicando as demais disposições no Código Civil concernente às fundações. Dos atos municipais, seção 1 da publicidade dos atos municipais. Artigo 110. A publicidade das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local, regional ou por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso. Nenhum ato produzirá efeitos antes da publicação. A publicação dos atos não normativos pela empresa poderá ser resumida. Artigo 111. O prefeito fará publicar diariamente por edital o movimento de caixa do dia anterior. Mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa. 3. Mensalmente, o montante de cada um dos tributos arrecadados e recursos recebidos. Anualmente, até 15 de abril, pelo órgão oficial do Estado e o órgão da imprensa local, as contas da administração constituídas do balanço financeiro e do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais em forma de sintética. Seção 2 dos livros. Artigo 112. O município manterá os livros que forem necessários ao registro de atividades e seus serviços. Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefeito ou vice-prefeito, ou pelo presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designados para tal fim. Os livros referidos nesse artigo poderão ser substituídos por folhas ou outros sistemas convenientemente autenticados. Seção 3. Os atos administrativos. Artigo 113. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. 1. Decreto numerado em ordem cronológica nos seguintes casos: regulamentação de lei, instituição, modificação, extinção de atribuições que não constantes em lei, regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal, abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por lei, assim como de crédito extraordinário, declaração de utilidade pública ou necessidade social para fim de desapropriação ou servidão administrativa, aprovação de regulamento ou regimento de entidade que compõe a administração municipal.
Aprovação de regulamento ou regimento de entidade que compõe a administração municipal é permissão de uso de bens municipais, medida executórias do plano diretor de desenvolvimento integrado do município, normas de efeitos externos não privativos da lei, fixação e alteração de preços, portaria nos seguintes casos. Vai ser portaria, provimento e vacância nos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. Lotação, relotação de quadro de pessoal. Vai ser também a abertura de sindicância, processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos. D. Outros casos determinados em lei ou decreto. Contrato nos seguintes casos: admissão de servidores por serviço de caráter temporário, execução de obras e serviços municipais no termo da lei, atos constantes do inciso 1 e 3 desse artigo poderão ser delegados. Os casos são previstos nesse artigo obedecerão a forma de atos, instruções ou avisos da autoridade responsável. Seção 4 das proibições. Artigo 114. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os servidores municipais não poderão contratar com o município, substituindo a proibição até 6 meses, findas as respectivas funções. Parágrafo único. Não inclui nesta proibição os contratos cujas cláusulas sejam uniformes para todos os interessados. Artigo 115. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou créditos. Seção 4 das certidões. Artigo 116. A Prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecer qualquer interessado, no prazo de 15 dias, certidões, atos, contratos, decisões, desde que requerida para fins de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade e do servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverão atender às requisições jurídicas se outro não for fixado pelo juiz. Parágrafo único. As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo secretário ou diretor da administração da Prefeitura, exceto declaratórias de efetivo exercício do prefeito, que serão fornecidas pelo presidente da Câmara. Seção 6 da Procuradoria-Geral do Município. Artigo 117. A Procuradoria-Geral do Município é uma instituição que representa o município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda, nos termos da lei especial, as atividades consultoria, assessoria do Poder Executivo e, privativamente, a execução de dívida ativa na natureza tributária. A Procuradoria-Geral do Município rege-se-á por lei própria. O ingresso de classe inicial da carreira do procurador municipal far-se-á mediante o concurso público. A Procuradoria-Geral do Município tem por chefe o Procurador-Geral do Município de livre designação pelo prefeito e reconhecido sob o poder jurídico e a reparticipação também ilibada.
Título 4. Dos bens municipais, das obras e serviços públicos, capítulo 1, da administração dos bens municipais. Artigo 118. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob responsabilidade do chefe da secretaria ou diretoria a que forem destituídos. Artigo 119. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados pela natureza em relação a cada serviço. Parágrafo único. Deverá ser feito anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e na prestação de contas de cada exercício será incluído o inventário de todos os bens do município. Artigo 120. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração do parques, praças, jardim ou largos públicos, salvo locação de pequenos espaços destinados à venda de jornais, revistas ou refrigerantes. Artigo 121. A utilização e administração dos bens públicos do uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos, campos de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos. Artigo 122. Compete ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara de Vereadores quanto àqueles utilizados em seus serviços. Alienação dos bens imóveis do município se fará de conformidade com a legislação pertinente, mediante procedimento licitatório, cabendo à Câmara de Vereadores a sua autorização. A alienação dos bens móveis do município dependerá apenas de procedimento licitatório. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização da Câmara dos Vereadores. O município poderá ceder seus bens a outros entes públicos, órgão da administração indireta ou para empresas concessionárias permissionárias, desde que atendido o interesse público. Artigo 123. O uso dos bens municipais por terceiros serão feitos mediante a concessão, permissão ou autorização, conforme exigir o interesse público. A concessão administrativa dos bens municipais do uso especial dominicais dependerá de lei e de procedimento licitatório, far-se-á mediante contrato por prazo determinado. A permissão será feita a titular, precário, por ato unilateral do prefeito, mediante procedimento licitatório e por decreto. A autorização será feita por portaria para atividade ou usos específicos e transitórios. É vedado a concessão de uso de bem imóvel do município à empresa privada com fins lucrativos, quando o bem possuir destinação social ou específica. Artigo 124. O município, preferencialmente a venda ou doação de bens imóveis, concederá direito real de uso mediante autorização da Câmara dos Vereadores e devido procedimento licitatório. Artigo 125. Nenhum servidor será dispensado, transferido, exonerado ou terá aceito o seu pedido de exoneração ou rescisão sem que o órgão responsável pelo controle dos bens patrimoniais da Prefeitura ou a Câmara dos Vereadores ateste que o mesmo devolveu os bens móveis
do município que estava sob sua guarda. Capítulo 2 da segurança dos bens municipais. Artigo 126. O município poderá constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A lei de criação de guarda municipal disporá sobre acesso, direitos, deveres, vantagens, regimento de trabalho, com base nos princípios de hierarquia e disciplina. A investidura do cargo de guarda municipal far-se-á após concurso público, mediante convênio celebrado com o Estado, através das secretarias de polícia civil, militar. A guarda municipal poderá receber instruções, orientações, treinamentos de modo a realizar um melhor desempenho de suas atividades. Capítulo 3 das obras e serviços públicos. Artigo 127. É de responsabilidade do município, de conforme com os interesses e as necessidades da população, prestar serviços públicos diretamente sob regime de concessão ou permissão, bem como realizar as obras públicas, podendo contratá-las para particulares através de procedimentos licitatórios. Artigo 128. Nenhuma obra do município, salvo os casos de extrema urgência devidamente justificados, será realizado sem que conste 1. O respectivo projeto, o orçamento de seus custos, a indicação dos recursos financeiros para o atendimento das respectivas despesas, a viabilidade de empreendimento, a sua conveniência e oportunidade para o interesse público, os prazos para o seu início e término, a relação da empresa habilitada, nunca em número inferior a 3, e os respectivos preços apresentados. Parágrafo único. As obras públicas poderão ser executadas pela Prefeitura, por entidade da administração indireta e por terceiro, mediante o procedimento licitatório. Artigo 129. As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por ano, dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre o plano de expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalhos. Artigo 130. Nos contratos de concessão ou dos atos de permissão de serviços públicos serão estabelecidos, entre outros, direitos dos usuários, as regras para remuneração do capital, para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, as normas que possam comprovar eficiência no atendimento ao interesse público, bem como permitir a fiscalização pelo município, de modo a manter o serviço contínuo, adequado e acessível. As regras para a orientação, a revisão periódica das bases de cálculo de custos operacionais e da remuneração do capital, assim que estipulada como contrato anterior. A remuneração dos serviços prestados aos usuários diretos, assim como possibilidade de cobertura dos custos por cobrança ou por agentes beneficiados pela existência dos serviços. As condições de prorrogação, a gratuidade, a rescisão, a reversão da concessão ou de permissão. O município poderá revogar a concessão ou permissão dos serviços que forem executados em conformidade com o contrato ou
pertinente, bem como aquele que se revelarem manifestantemente insatisfatórios para o atendimento dos usuários. Então, o parágrafo único, o município ele poderá revogar a concessão ou permissão dos serviços que forem executados em conformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como aqueles que revelarem manifestantemente insatisfatórios para o atendimento dos usuários. Título 5. Da tributação municipal, da receita e despesa e do orçamento. Capítulo 1 do Disposições Gerais. Artigo 132. Constitui recursos financeiros do município o produto de arrecadação tributária própria, o produto de arrecadação tributária originária da União, do Estado que lhe é atribuído por força da Constituição Federal e da Constituição Estadual. As doações e legados, com ou sem encargos, aceito pelo município. As rendas provenientes de seus serviços, concessões, permissões, cessões sobre seus bens, o produto de alienação de bens dominicais na forma desta lei orgânica, outros ingressos definidos em lei e eventuais. O exercício financeiro abrange as operações relativas às despesas e receitas autorizadas por lei, dentro do respectivo ano financeiro, bem como todas as alterações verificadas no patrimônio municipal decorrentes da execução do orçamento. Capítulo 2. Artigo 134. São tributos municipais os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria instituído por lei municipal, atendido os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais do direito tributário. Artigo 135. Compete ao município instituir os seguintes tributos: imposto sobre propriedade predial e territorial urbano, transmissão intervivo a qualquer título, por ato oneroso, por bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. C. Serviços de qualquer natureza definido em lei. A taxa em razão do exercício do poder de polícia ou a utilização de efetivo ou potencial de serviços públicos específico ou divisíveis prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Contribuição de melhoria decorrente a obras públicas. No que se refere à propriedade urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada, o município deverá cumprir o que dispõe o artigo 182 da Constituição Federal. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo no termo da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social de propriedade. O imposto do inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em relação de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes à fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, salvo esses casos, a atividade preponderante
se for a compra ou venda desses bens, ou um direito, locação de bens imóveis ou a arrecadação mercantil. A lei que instituir o tributo municipal observará, no que couber, as limitações do poder de tributar, estabelecido no artigo 150 e 152 da Constituição Federal. Artigo 136. A administração tributária é uma atividade vinculada essencial ao município e deverá estar dotado de recursos humanos e materiais necessários ao fiel exercício de suas atribuições, principalmente no que se refere a cadastramento dos contribuintes das atividades econômicas, lançamentos dos tributos, fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias, inscrições dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança amigável ou encaminhamento para cobrança judicial. Artigo 137. O município poderá criar colegiado constituído por servidores designados pelo prefeito municipal e contribuintes indicados por entidades representativas de categorias econômicas e profissionais, com atribuições de decidir, em grau de recurso, as reclamações sobre lançamentos e demais questões tributárias. Parágrafo único. Enquanto não for criado o órgão previsto neste artigo, os recursos serão decididos pelo prefeito municipal. Artigo 138. O prefeito municipal promoverá periodicamente a atualização da base de cálculo dos tributos municipais através da unidade fiscal de referência. A sigla UFIR. A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, será atualizada anualmente antes do término do exercício, podendo, para tanto, ser criada comissão da qual poderão, além dos servidores do município, representantes dos contribuintes, de acordo com o decreto do prefeito municipal. A atualização da base de cálculo de tributos municipais obedecerá aos índices oficiais da atualização monetária e poderá ser realizada mensalmente. A atualização da base de cálculo da taxa de serviços levará à consideração a variação de custo dos serviços prestados ao contribuinte ou colocada à sua disposição. Artigo 139. A concessão e a remissão e a anistia de tributos municipais dependerá de autorização legislativa aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara dos Vereadores. Então, artigo 139, a concessão e remissão de anistia de tributos municipais dependerá da autorização legislativa aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara dos Vereadores. Parágrafo único. A remissão de créditos tributários somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública ou de comprovada pobreza extrema de contribuinte. Artigo 140. As empresas, quando instalarem no município filiais, escritórios ou agência, ficam obrigadas a emitirem notas fiscais pelo local de venda do bem ou prestação do serviço. Parágrafo único. A desobediência ao disposto desse artigo implicará na cassação da licença do funcionamento. Artigo 141. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal, especialmente, para conferir efetividade a esse objetivo, identificar respeitados os direitos individuais no termo da lei, o patrimônio, os rendimentos, as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo próprio de impostos. Artigo 142. O município poderá instituir contribuição a ser cobrada de seus servidores para custeio em benefício do sistema da Previdência, assistência social que criar e administrar.